Olá, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje para o nosso vídeo do dia 8, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Mais um dia de quarentena, mais uma semana com a nossa igreja fechada por conta da solicitação das autoridades de que assim façamos para zelo pela segurança da saúde da população, né? Pela saúde pública. E tem sido realmente uma situação chata para nós, ficar em casa. Muitas vezes a pessoa está precisando fazer alguma coisa, ou muita gente precisando trabalhar efetivamente, né, para ganhar o seu sustento, e nós nessa situação. Eu estive meditando sobre isso. Você veja, é só olhar para mim e perceber que o cabelo, por exemplo, o cabelo já está sem forma, já perdeu o corte. Então está esquisito. Tem mais de um mês que eu cortei o cabelo, já seria a hora de cortar. Imagino que os irmãos também estão pela hora de cortar o cabelo e nem todo mundo tem acesso a alguém que corte o cabelo. As irmãs já precisando também daquele reforço na tintura e não estão podendo. Mas tem coisa muito pior acontecendo, com certeza. Tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que está com salário suspenso, tem gente que está passando muita dificuldade. Eu quero meditar exatamente sobre um texto da Palavra de Deus em que isso aconteceu, para que nós não percamos a esperança. Quarta-feira é dia de culto de oração na nossa igreja. Quarta-feira nós nos reunimos para orar e o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem nos dado respostas maravilhosas ao longo desses anos aqui na nossa igreja. E eu creio que o Senhor tem algo para o seu povo, tem uma palavra de bênção para o seu povo. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, meus irmãos. Quero falar sobre a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você já sabe disso. E a Bíblia também nos fala e nos garante que tudo aquilo que não provém de fé, aquilo que fazemos não pela fé, é pecado. Então é preciso que nós tenhamos efetivamente fé em Deus. E teve gente que enfrentou situação muito absurdamente pior do que nós jamais pensaremos, espero, em enfrentar, mas que com certeza não estamos enfrentando uma situação como esta aqui. Eu estou no segundo livro dos Reis, segundo Reis, no capítulo 6. No capítulo 6 vai contar algumas coisas que o profeta Eliseu fez. E eu vou começar a nossa leitura a partir do versículo 24, mas até o versículo 23 houve uma tentativa de invasão da capital do Reino do Norte de Israel. Estamos no tempo dos reis, no tempo do reino dividido. Eliseu, profeta do Senhor, ele é profeta no Reino do Norte, o Reino de Israel. E aqui, no Reino do Norte, ele passou pelo período de alguns reis. Então, aqui termina o capítulo 6 até o versículo 23, se conta uma história de uma tentativa de invasão da Síria. A Síria tenta invadir Israel. Algum tempo depois daquilo que aconteceu até o versículo 23, novamente o rei da Síria, Ben-Hadad. Ben-Hadad não é o nome do rei da Síria. Ben-Hadad é um título. Portanto, os autores dizem que provavelmente não foi o mesmo Ben-Hadad que enfrentou a situação até o versículo 23, mas que provavelmente foi o filho dele. E também por isso se diverge aqui quem seria o rei de Israel nessa oportunidade. Se foi Jeoacás, se foi Jotão, ainda não temos essa certeza, ou Jeorão. O fato é, Ben-Hadad, o rei da Síria, resolve invadir novamente a capital do Reino do Norte. Resolve invadir Samaria. Eu vou ler na Bíblia que eu gosto de usar, que é a NVT, a nova versão transformadora,
ela é bem tranquila de se compreender, até porque esse é um texto que nós vamos usar e que vai ter questão de pesos e medidas, e é melhor a gente ler na NVI ou na NVT para a gente ter uma noção do que estamos falando efetivamente. Algum tempo depois, porém, estou em 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Algum tempo, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve uma grande fome na cidade. Esse cerco foi um cerco que foi demorado, não foi um cerco curto. E para encurtar a história, o cerco foi tão grosseiro, o cerco foi tão pesado, que o alimento na cidade ficou escasso a tal ponto em que até mesmo animais considerados pela lei de Moisés como imundos, eles começaram a consumir e pagar caro. O texto vai falar que nesse tempo a escassez de comida era tanta que a cabeça de um jumento, e a carne de jumento não era uma carne considerada limpa, era uma carne considerada proibida, imunda. Eles estavam comprando uma cabeça de jumento por quase 1 quilo de prata, para não morrer de fome. E para você ter uma noção de como o drama estava realmente grave, a certa altura o rei de Israel estava ali andando sobre os muros e 2 mulheres, elas aparecem diante dele. E uma mulher clama ao rei, pede ajuda, e o rei, a princípio, ele já diz: olha, eu não posso te ajudar com nada, tá difícil para mim também, mas qual é o problema? E a mulher conta para o rei de Israel uma história sórdida, uma história muito triste, muito dolorida. Ela reclama da sua companheira. Ela e a sua amiga tinham cada uma um filhinho. E a fome chegou a tal ponto que elas fizeram um acordo. E o acordo era: para não morrermos de fome, vamos comer os nossos filhos. E essa que estava reclamando, ela deu o seu filho e se alimentou dele. No dia de matar o filho da outra para se alimentar dele, a outra escondeu o filho, e essa era a queixa dela ao rei de Israel. Olha o absurdo que essa mulher fez. Comemos o meu filho, mas na hora de comer o dela, ela retira o menino e some com ele. Irmãos, essa é uma situação absolutamente chocante, absolutamente entristecedora. Eu tenho uma filha que tem 1 ano e 10 meses. Eu fico imaginando que tipo de situação poderia levar uma mãe a fazer uma coisa dessas. É o cúmulo absurdo da fome, do desespero, da necessidade de subsistência. E o rei de Israel, que estava vestido com as vestes reais e suas vestes talares, ao ouvir essa história, se vê chocado, ele rasga suas vestes. E aí todo mundo que estava ali pôde ver que por baixo das vestes reais, em contato com a sua pele, o rei de Israel estava vestido de pano de saco. Estava também vivendo um luto, um desespero. E o rei de Israel manda um servo seu até o profeta Eliseu. Mas ele não manda o profeta Eliseu, alguém ao profeta Eliseu, com uma boa intenção. Verso 31. Então o rei jurou: que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Na cabeça dele isso era culpa do profeta do Senhor. Acontece que Eliseu era profeta. Eliseu servia ao Senhor. E quando o servo
do rei chega até ele, ele já tinha a resposta pronta, da parte de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, hoje a fome é tanta que estão matando até crianças para comer, mas amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. Para quem está pagando 1 quilo de prata, uma cabeça de jumento, 12 gramas de prata em 6 litros de farinha parece bom demais. Custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. Olha que abastança. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, olha o que ele fala para o profeta: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Olha a falta de fé diante da palavra de Deus e não de homem. Eliseu, porém, respondeu: você verá, você vai ver com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim foi. A certa altura, alguns leprosos dali de Israel, que estavam também nessa situação periclitante, e o leproso ainda tinha uma situação a mais. O leproso não podia se aproximar das pessoas, o leproso tinha que se manter distante. A situação dos 4 leprosos estava periclitante. Eles estavam do lado de fora, sentados junto à porta da cidade. E aí, a certa altura, eles disseram, estou no versículo 3, por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade. Está ruim do lado de cá, está ruim do lado de lá. Então, qual é a diferença? Tanto faz para mim o exército inimigo de Ben-Hadad vir invadir ou não. A gente já está no não, a gente já está no prejuízo. E eles foram. Eles foram até ao acampamento à noite. Partiram até o acampamento dos sírios. Estou no versículo 5. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, naquela mesma noite. Porque o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. E aí o exército sírio, ouvindo aquilo tudo da parte de Deus, eles disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Olha aí, fake news, diretamente do céu, na cabeça, nos ouvidos dos inimigos do povo de Deus. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tudo. Abandonaram tendas, cavalos, jumentos, obviamente as provisões daquele exército, armas, tudo. Saíram em desabalada carreira, foram-se embora. E aí aqueles leprosos estavam ali, aproveitaram, claro, comeram, beberam, se regalaram, mas aí pensaram direitinho, disseram: olha, isso aqui é pecado que a gente está fazendo, o povo lá dentro está desesperado, a gente tem que abrir o jogo, vamos até a cidade. Eles foram até a cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Estou no versículo 10. Contaram tudo. O rei ficou desconfiado. O rei ainda assim desconfiou, mandou apenas algumas pessoas lá, prepararam 2 carros de guerra com cavalos, enviou espiões para ver o que havia acontecido lá no acampamento sírio. Estou no versículo 14. E quando os espias voltaram dando a boa nova de que realmente estava tudo ali à disposição deles e que a fome e o cerco haviam acabado naquele dia, então foi uma alegria. Imagina agora um povo faminto, um povo desesperado, né, de tudo. Quando se abre a porta da cidade, imagina o que não aconteceu. Verso 16, aqui está o relato. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio
E de fato, naquele dia, 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, porque falou o Senhor. E 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial, lembra aquele oficial que foi falar com o profeta Eliseu? Então, o rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Imagina, abre a porta, aniversário Guanabara, tem condição de ficar alguém ali? Não tem, e é para comprar, com desconto. Imagina agora na situação de fome, abre a porta da cidade, aquelas portas enormes, e o povo tem a oportunidade de sair. Vai sair desabalada a carreira, um por cima do outro, aos tropeções, e o oficial do rei morreu. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia dito: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: você verá com seus próprios olhos. E ele viu, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Meus irmãos, essa é uma lição sobre aquilo que Deus pode fazer. Aliás, desculpa, eu estou até equivocado. Esta é uma desculpa, perdão, é uma lição sobre aquilo que só Deus pode fazer. Há coisas na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, no mundo, que só Deus pode fazer. Só Deus. E aí, como é que vai ser? As coisas estão ruins, a tendência, a mídia está pintando, e a mídia não está errada não, a mídia está pintando um quadro dantesco para a quebra da economia, desemprego, uma série de coisas que fazem sentido. Faz sentido tudo isso que eles estão dizendo. Agora, a mídia, aqueles que fazem as projeções, os economistas, essa turma toda é técnica, conhece, sabe do que está falando, eles estão certos. Assim como esse oficial do rei aqui também estava certo ao dizer que aquilo era impossível. Agora, o pecado dele foi não ter dito simplesmente: olha, isso é impossível, mas foi ter duvidado de que Deus pode, porque Deus pode, e nós estaremos pecando o mesmo pecado se nós não pararmos, não dermos um passo atrás, respirarmos. Nós temos que dizer assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, pior quadro possível que está sendo pintado pode vir a acontecer. Todavia, nós esperaremos no Senhor. Irmãos, nós somos crentes. Obviamente, nós não somos crédulos, né? Não estamos aqui para crer em previsões fantasiosas. Mas naquilo que o nosso Deus faz, nós temos que crer. Deus está tomando conta de mim e de você, de cada filho dele sobre a face da terra. E nós vamos sobreviver. Nós vamos vencer o Covid. Nós vamos, de alguma forma, o Senhor sabe, ser alimentados. Nós vamos prosperar. E nós vamos dar testemunho daquilo que o Senhor faz. Que Deus te abençoe, que você possa continuar a crer. É o que eu sempre digo: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregou? Ótimo. Segundo passo, confia nele. Confia nele.
e Ele tudo fará. Esse é o Salmo 37, é o versículo 5, e lá no final do Salmo, desse mesmo Salmo, Davi vai dizer um testemunho sobre a sua vida. Ele vai dizer: olha, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, use esta quarta-feira como usaríamos se estivéssemos juntos. Fique em oração, ore pelo nosso Brasil, pelo mundo, pelas nossas autoridades, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Que Deus a todos abençoe. Fiquem com o Senhor Jesus.